Oi galera tricolor de todo o Brasil, boa noite. Hoje é quarta-feira e a gente vai trazer as últimas informações do nosso Fluminense. Vamos falar de várias coisas aqui, vamos falar do Mundial de Clubes, da tabela, de como é que está grupo após grupo, enfim. A gente vai falar de tudo, galera, mas eu tenho uma boa notícia para vocês, tá? No site oficial da FIFA, galera, a entidade reconhece o título mundial do Fluminense da Copa Rio de 52 e também do Palmeiras de 51. Reconhece como Copa Interconfederações, que o Fluminense ganhou nessa data. Inclusive citou que tem o mesmo peso da Copa Toyota de 81 do Flamengo. Então, o Fluminense é campeão mundial sim, dessa Copa Interconfederações em 52, que na época era o título mundial de clubes, né, do Flu. Então, Intercontinental, Mundial e Interconfederações tem o mesmo peso, galera. É o mesmo Mundial, tá? Então, pra galerinha aí que gosta de dizer que o Fluminense não tem título internacional, chupa essa manga e entuba, galera. Chupa e entuba. Valeu? O Fluminense é campeão mundial sim. Se ganhar esse ano vai ser bi, ok? E, gente, o Neymar deu uma entrevista e nessa entrevista ele confirmou que por pouco não fechou com o Fluminense para jogar o Mundial. Ele só não fechou porque ele preferiu ficar treinando para se recondicionar melhor fisicamente, para poder ajudar o Santos. Ele está recuperado da lesão, ele falou que está 100%, mas que não foi simplesmente para se recondicionar fisicamente, tá? Em outra entrevista também, o Renato Gaúcho, numa coletiva no dia do jogo, depois do jogo, falou que não foi surpresa nenhuma o que a equipe fez contra o Borussia Dortmund, a postura do Fluminense contra o Borussia Dortmund. Ele pediu que o time diminuísse os espaços do adversário e quando estivesse com a bola, atacasse e se divertisse, jogasse e se divertisse. Foi o que o Fluminense fez. Faltou apenas caprichar na última hora, no último detalhe, na hora de concluir e na hora do passe final. O resto, o Fluminense foi muito bem o jogo inteiro, tá? A gente viu, galera, na primeira fase, várias surpresas, né? Muita gente, muitos jornalistas aí da mídia anti-Fluminense, né? Falavam que o Borussia ia golear o Fluminense e aconteceu justamente o contrário. O Fluminense dominou, teve mais posse, chutou mais a gol, teve o melhor em campo, que foi o Arias, e terminou 0-0 por azar, né? Porque os nossos atacantes não tiveram a capacidade de concluir corretamente para o gol. Então esse foi um dos resultados que para muita gente foi surpresa, né? Monterrey 1, Inter de Milão 1. Outra surpresa, o Inter de Milão, que é o vice do campeonato italiano, vice da Champions League, tá aí, ó. Empatou com o Monterrey e quase perdeu o jogo, tá? Monterrey do México. O Real Madrid, o todo poderoso Real Madrid, empatou com o Al Hilal por 1-1 e quase perdeu o jogo, tá? E no grupo do Fluminense, o San 0, Sounders, o Mamelodi Sundowns 1. E aí fica os grupos dessa seguinte forma. Grupo A, o Al-Ahly tem 1 ponto, Porto tem 1 ponto, Palmeiras 1 ponto e o Inter de Miami 1 ponto. Todo mundo igual. Jogam amanhã Palmeiras e Al-Ahly às 13 horas, Inter de Miami e Porto às 16 horas. Grupo B, o grupo do Botafogo. PSG é o primeiro com 3, Botafogo em segundo com 3, Seattle Sounders com 0 e Atlético de Madrid com 0. Jogos de amanhã também. Seattle versus Atlético de Madrid às 19 horas, PSG contra Botafogo às 22 horas, tá? Grupo C, que é o grupo do Bayern de Munique. Bayern de Munique 3 pontos, é o líder. Benfica 1 ponto, é o segundo. Boca Juniors é o terceiro com 1 ponto também. E o Auckland City 0. Sexta-feira jogam Benfica e Auckland às 13 horas. Bayern de Munique e Boca Juniors às 22 horas. Grupo D, grupo do nosso rival Flamengo. Flamengo tem 3 pontos, Chelsea tem 3, Los Angeles tem 0 e Esperance 0. Sexta-feira jogam Flamengo e Chelsea às 15 horas, Los Angeles e Esperance às 19 horas, fazem a segunda rodada desse grupo.
Grupo E, River Plate 3 pontos, é o líder. Monterrey 1, Inter de Milão 1 e Urawa Red 0. Sábado jogam Inter e Urawa às 16 horas. River Plate e Monterrey às 22 horas. Grupo F, grupo do Fluminense. Sundowns Mamelodi com 3 pontos, é o líder. Fluminense e Borussia empatados com 1 ponto. E Ulsan 0. Próximos jogos, sábado, Sundowns Mamelodi e Borussia e Fluminense e Ulsan. Fluminense e Ulsan às 19 horas e Sundowns e Borussia às 16. Grupo G, Manchester City com 3 pontos, é o líder. Al Ain 0, Juventus 0 e o Wydad 0. Hoje jogam Al Ain e Juventus para terminar a primeira fase, a primeira rodada, tá? No domingo jogam Juventus e Wydad e City e Al Ain. Às 22 horas, City e Al Ain. E o grupo H, por enquanto, Salzburg 1, Pachuca 0. O jogo foi adiado, não sei o que houve lá, mas o jogo está parado, tá? O Salzburg está com 3 pontos, por enquanto. Real Madrid 1, Al Hilal 1, Pachuca 0. Próximos jogos, Pachuca e Salzburg e Al Hilal. Pachuca e Salzburg estão jogando, foi adiado. Salzburg e Al Hilal e City e Al Ain, tá? Vão ser os jogos da segunda rodada. Vão ser no domingo. O Salzburg joga às 19 horas e o City às 22 horas. Agora, voltando a falar de Fluminense, gente, a postura contra o Santos tem que ser a mesma postura, com marcação forte, e com a posse de bola o time tem que atacar rápido e aproveitar as chances criadas. Coisa que não aproveitou contra o Borussia, né? A gente tem que caprichar mais nessa última bola. E alguém precisa avisar o Everaldo que não é proibido chutar, tá, Everaldo? Pode chutar no Mundial, tá? Que você acha que deve ser proibido chutar. Se você está com algum medo, algum problema, vai no psicólogo aí para te tratar. Porque pode chutar gol, tá? Só para te avisar. O Fluminense ganhou 5 milhões pelo empate com o Borussia Dortmund, tá, gente? 5 milhões pelo empate. Então, é isso que eu queria falar para vocês. O próximo jogo é sábado. O Fluminense teve folga hoje, né? Vai começar a treinar novamente quinta, vai treinar quinta, sexta e sábado vai para o jogo. Então, o Renato está fazendo um bom trabalho, está conseguindo extrair o máximo desse elenco e tomara que ele continue assim para levar o Fluminense para o mais longe possível nesse Mundial, tá? Por hoje é só, galera. Peço que a galera se inscreva, que deixe o like e amanhã a gente está aqui novamente para falar de Fluminense, tá bom? Abraço a todos, saudações tricolores, tamo junto.